Olá, pessoal, sou Jerônimo Júnior, médico patologista. Estou trazendo aqui mais um vídeo para o meu canal. Dessa vez vamos falar sobre as dermatites de interface liquenoide. Eu peço a você, caso não esteja inscrito no meu canal, que você se inscreva. E caso você goste dessa apresentação, que você compartilhe com seus amigos. Antes da apresentação, gostaria de mostrar para vocês, apresentar essa plataforma. É a maior plataforma de ensino da patologia no mundo, a mais acessada, é o Path Presenter. Essa é uma plataforma que cobre as mais diversas especialidades da patologia, com lâminas digitalizadas, descrição microscópicas, imagens clínicas, diagnóstico diferenciais, muito interessante. Há uma gama de atividades que você pode desenvolver nessa plataforma, utilizar das mais diversas formas, seja na sua rotina diagnóstica, como professor universitário, em consulta, a casos que porventura você possa estar vendo aí no seu microscópio. Tá? Eu convido a você a visitar minhas mídias sociais, onde você facilmente encontra vídeos explicativos de como melhor utilizar, tirar o máximo proveito dessa plataforma. Tá? Você pode, inclusive, você que dá aulas, você pode importar seu PowerPoint aqui para a plataforma, inserir as imagens digitalizadas, e tornar a sua apresentação mais dinâmica. Existe também um aplicativo com a câmera fotográfica, onde você pode capturar as imagens, e salvar no seu computador para utilizar como você queira. Porque essa é uma plataforma inteiramente gratuita, você não vai pagar nada para utilizar. Então, eu te convido a fazer um tour e utilizar e tirar bom proveito dessa plataforma. Tá? Essa plataforma foi idealizada pelo Dr. Rajendra, um grande amigo que a vida me deu, um dermatopatologista do Mount Sinai Hospital em Nova York, com quem eu tenho o prazer de estar junto desde o início desse projeto, divulgando essa plataforma aqui na América do Sul. Então, convido a todos a visitar. Vamos começar a nossa apresentação com um caso bem clássico, de um paciente com pápulas pruriginosas, poligonais e violáceas, no tronco. Essa doença é uma doença que ela tem predileção pelas superfícies extensoras, dos punhos, tornozelos, e não infrequentemente ao envolvimento da mucosa bucal nesses pacientes. Vamos agora à microscopia. Na microscopia, a gente vê uma pele com a hiperqueratose, A gente não vê paraqueratose aqui nessa pele. A gente vê uma hipergranulose e veja o aspecto dessa hipergranulose em cunha, E a epiderme é uma epiderme hiperplasiada, onde os cones epidérmicos eles são alongados, meio pontiagudos, como que em dente de serra. Quando a gente vai aqui para a camada basal, a gente vê nesse menor aumento que há uma alteração vacuolar de camada basal, e na derme a gente vê um denso infiltrado linfocitário liquenoide em faixa que obscurece a junção dermoepidérmica. Quando a gente tem aquela clínica com esses achados microscópicos já no menor aumento, a gente já pensa no diagnóstico, não é verdade? Então, no maior aumento, a gente confirma essas alterações liquenoides que já eram vistas no menor aumento, a gente detecta queratinócitos necróticos e a gente vê que o denso infiltrado inflamatório liquenoide é composto predominantemente por linfócitos, tá? O conjunto desses achados, clínicos e morfológicos mostrados são compatível com o diagnóstico de líquen plano. Tá? Eu trouxe esse caso como um caso introdutório para a gente falar um pouco sobre as dermatites liquenoides e, antes disso, eu queria dar uma pincelada nas dermatites de interface. Então, veja bem, quando a gente fala em dermatite de interface, a gente está falando num grupo de condições em que, na verdade, a alteração principal está na interface, na junção dermo-epidérmica, E quando a gente fala de interface, a gente tem que compreender que há componentes dessa interface, que é a camada basal epidérmica, a junção dermoepidérmica, a derme papilar e a derme que está em torno dos anexos, tá? Então, esses componentes, eles formam uma unidade anatômica funcional única. Então, quando a gente tem alteração em um deles, isso reflete também em alterações nos outros
componentes. É importante a gente ter essa noção. E as alterações nas dermatites de interface, nós podemos separar em alterações primárias, que são aquelas alterações características, né, das dermatites de interface, que é a vacuolização da camada basal, né, as células da camada basal ficam balonizadas, podem ter vacúolos subnucleares, né, e até mesmo essas células desaparecerem, fazendo com que a camada espinhosa descanse ali na derme papilar, a gente chama de escamotização da camada espinhosa, a presença de queratinócitos necróticos ou corpo disfivate, e a inflamação que obscurece a junção dermoepidérmica. Então, essas são alterações primárias. E secundária a essas alterações, nós vamos ter alterações epidérmicas, que variam de hiperplasia, como vimos agora no caso de líquen plano, a atrofia, como podemos ver, por exemplo, no lúpus, ou dentro da mesma doença, como, por exemplo, o líquen plano, a gente pode ter alterações numa fase mais inicial de hiperplasia epidérmica e lesões de longa data, a gente tem uma atrofia, como vemos no líquen plano atrófico. Tá? As alterações dérmicas que podemos observar é uma expansão da derme por esse infiltrado, tá? O que a longo prazo culmina com a presença de fibrose, colagenização, e um outro achado também é a presença de melanófilos. Tá? Outras alterações que podemos observar é a presença de mucina, um infiltrado perivascular mais profundo, além do superficial, e a presença de paniculite. De uma forma objetiva, as dermatites de interface podem ser classificadas em liquenoide, quando nós vemos esse infiltrado em faixa, paralelo à epiderme, centrado mais na derme superficial, né, como vimos no caso de líquen plano apresentado. É o protótipo desse padrão liquenoide. E a dermatite de interface vacuolar, quando temos uma proeminência de alteração vacuolar e um infiltrado inflamatório perivascular superficial e ou profundo, podendo também se estender para o interstício. Aqui um exemplo de uma dermatite de interface vacuolar. Observem a proeminência dessas alterações vacuolares na camada basal nesse caso, tá? E a presença do infiltrado inflamatório perivascular, nesse caso aqui mais superficial, e também um certo extravasamento aqui para o interstício. Então, a dermatite de interface vacuolar. E o exemplo anterior, que é o protótipo da dermatite de liquenoide, o líquen plano, como vemos aqui, um infiltrado liquenoide em faixa que obscurece a junção dermoepidérmica. Tá? Então, agora vamos centrar nossas atenções nesse grupo, né, de dermatite de interface, que é as liquenoides. Então, assim, como em toda dermatopatologia, é muito importante o patologista seguir um passo a passo, né? Ou seja, ter um norte, né? Algumas etapas até você construir o seu diagnóstico. Logicamente que isso não é algo rígido, né? Existem as exceções, a gente tem que estar atento a algumas variantes, mas se a gente segue isso, um percentual considerável de casos será resolvido, tá? Seguindo esse passo a passo. Então, vejam bem, em se tratando de dermatite de interface liquenoide, eu diria que 3 perguntas são muito importantes. Há paraqueratose? Há eosinófilos? E aqui, a lesão é única ou múltipla? Aqui você vai ter que estar atento se isso tem na requisição, na descrição do dermatologista, mas não hesite em entrar em contato com o dermatologista, né? É um parceiro, nós precisamos ter uma excelente relação com nossos dermatologistas, de forma que essa interação traga benefício para o nosso paciente, né? Eu sempre digo assim que esse quadro é muito interessante, porque quando a gente está falando aqui de dermatite, do lado esquerdo aqui eu coloquei um pai bem rígido, né, dando aqui uma bronca ou uma orientação para a criança. Eu coloquei em cima o líquen plano, para a gente lembrar. É como o pai que está dizendo assim, olha, rapaz, você não vai andar nem com paraqueratose, nem com eosinófilos, né? Já aqui à direita, que aqui eu estou representando as outras dermatites liquenoides, que não o líquen plano, logicamente que a gente sabe que algumas variantes têm algumas exceções, mas aqui do lado direito estão as outras dermatites liquenoides, onde a gente vê uma mãe já mais maleável. Pode até estar dando uma bronca ou uma orientação, mas ela está colocando ali uma coisa meio
como que uma alternativa. Então, é assim que a gente deve lembrar dessas outras dermatites liquenoide. É como quem diz assim, olha, é o seguinte, se eu fosse você, eu não andava com a paraqueratose nem com a eosinófilo. Mas, se você quiser andar, beleza. Então, é assim que a gente vai lembrar também dessas respostas, né? Ou seja, as outras dermatites, elas podem ou não estar andando com paraqueratose e eosinófilo. Então, agora vamos começar a responder essas questões, tá? Então, assim, se a gente tem uma lesão sem paraqueratose, sem eosinófilos, e são múltiplas lesões, a gente deve lembrar desses 4 diagnósticos. Líquen plano, e aí tem algumas variantes, doença do enxerto versus hospedeiro, lúpus hipertrófico, e se você tem uma fenda subepidérmica, lembre do líquen plano bolhoso, tá? Então, isso ajuda a gente estreitar o diagnóstico e acertar o diagnóstico. A gente tem uma placa hipertrófica no membro inferior de um paciente, e olha só a microscopia. A gente tem uma hiperqueratose, nesses casos a gente pode ter focos de paraqueratose. A gente tem uma hiperplasia pronunciada da epiderme, tá? Com papilomatose. E a gente vê na derme, a gente vê que há um infiltrado liquenoide que se concentra aqui no topo aqui, né, dos cones. E entre esses infiltrados aqui, esses focos liquenoides, a gente tem uma derme com ectasia vascular, com fibrose e verticalização de fibras colágenas, tá? Às vezes, esses casos têm uma hiperplasia epidérmica tão pronunciada que numa biópsia você pode suspeitar de um carcinoma de células escamosas, tá? E aqui vale até uma dica, ou seja, que está no membro inferior e há uma suspeita de um carcinoma de células escamosas, você sempre coloca esse diagnóstico, que tem esse diagnóstico na manga, tá? Então, vamos aqui para o maior aumento. A gente vê que tem esse infiltrado liquenoide aqui no topo aqui do cone, né, concentrado aqui com alteração vacuolar, podemos ter queratinócito necrótico. Observe que aqui a gente tem também uma hipergranulose em cunha, como vemos aqui. Então, a gente tem uma hiperqueratose, uma hipergranulose, a gente tem um infiltrado liquenoide com queratinócito necrótico e nós não temos atipias. Então, isso aqui permite que a gente faça o diagnóstico de um líquen plano hipertrófico, né, que é uma variante do líquen plano. Nessa variante, além de foco de paraqueratose, a gente pode ter ocasionais eosinófilos, mas o eosinófilo nunca vai ser um componente importante no infiltrado. Aqui a gente vê pápulas, né, mais atrofiadas, né, com uma coloração mais amarronzada no tronco de um paciente. E a gente vê uma pele com hiperqueratose, a gente não vê paraqueratose, a gente vê uma epiderme meio que retificada, principalmente aqui à direita, e atrófica, né, com alteração vacuolar bem proeminente já nesse menor aumento, e um infiltrado em faixa que obscurece a junção dermoepidêmica. Então, aqui é um exemplo clássico, né, de um líquen plano atrófico. Voltando novamente a frisar que essas alterações epidérmicas secundárias, esse dano inflamatório, elas podem variar dentro de uma mesma lesão. Como eu falei anteriormente, o líquen plano pode ter, como vimos, aquela hiperplasia epidérmica, mas a longo tempo ele pode se manifestar com lesões mais atrofiadas, como vemos nesse caso com atrofia epidérmica. Aqui uma placa hipertrófica, verrucosa, no nariz de uma mulher. Vejam o aspecto dessa pele no menor aumento, uma hiperqueratose com plugs foliculares, uma hiperplasia epidérmica irregular, tá? E aqui a gente já vê um infiltrado na junção dermoepidérmica, mas chama a atenção também que esse infiltrado é também perivascular mais profundo e perianexial, tá? Então, esses casos podem, alguns, mimetizar um líquen plano, tá? Você vê aqui no maior aumento o aspecto, né, de alteração vacuolar aqui da camada basal nessa área bem liquenoide, mas chama atenção, como disse, nesse caso, a presença de um infiltrado mais profundo, inclusive com envolvimento de anexos. Nesses casos, a atenção para a presença de espessamento de membrana basal, a presença de mucina na derme, tá? A agressão inflamatória mais profunda com envolvimento anexial. São achados que apontam para o diagnóstico correto,
que no caso aqui é de lúpus eritematoso hipertrófico, tá? E caso haja alguma dúvida diagnóstica, você pode lançar a mão da imunofluorescência, que vai permitir o correto diagnóstico nesses casos que você coloca, por exemplo, o líquen plano como diagnóstico diferencial. Agora vejam que interessante, nós temos aqui máculas, né, aqui um pouco pigmentada, aqui mais rosada, e nós temos na requisição do anátomo patológico a informação que aqui é lesão única. Mas com a morfologia que eu vou mostrar, caso você não tenha essa informação, busque. Nós temos que a informação é de lesão única. E algo mais interessante também, que o dermatologista suspeita de um carcinoma base celular. Opa, aqui já aponta para um diagnóstico. Só essa informação clínica. Então, veja aqui. A gente tem uma pele com hiperkeratose. Nesses casos, né, como eu expliquei lá daquele outra família lá do lado direito, é mais permissivo. A gente pode ter aqui foquinho de paraqueratose, a gente pode ter alguns eosinófilos, tá? E nesses casos, alguma dessas lesões tem esse aspecto. É o infiltrado liquenoide, que obscurece a junção dermoepidérmica, com muitos queratinócitos necróticos, como vemos aqui nesse caso, e a presença dessas fendas, né, que a gente também pode observar em outras dermatites, né, um achado que não é infrequente a gente observar nas dermatites liquenoides, né, essa fenda e às vezes formando até vesículas. Então, a gente vê os queratinócitos, eles podem estar isolados ou em grupos, podem estar localizados aqui na epiderme, na camada basal ou na própria derme, como vemos aqui, agrupados, e também vemos a presença de melanófagos. Vejam bem, se a gente tem essa lesão e a gente não tem a informação do dermatologista, se isso é uma lesão única, a gente pode, inclusive, confundir isso aqui com líquen plano. Tá? Então, a informação dada pelo dermatologista, o que você tem que buscar com ele, tratar-se de lesão única, vai ser importante aqui para o correto diagnóstico. Porque o diagnóstico desse caso aqui é uma queratose liquenoide, tá? É benigna, né? Então, essa é a dica, né? Você vai ter uma dica desde a parte clínica lá, lesão única, suspeita de carcinoma base celular. E aqui você vai ter uma dermatite liquenoide, tá? Com esses aspectos, você pode ter na periferia alterações tipo lentigo, né? E você deve lembrar dessa possibilidade. Agora, trazendo esse caso, vejam esse outro quadro que eu vou mostrar. Aqui nós não temos paraqueratose, né? Nós não temos eosinófilos e é uma lesão única. Então, você deve lembrar de queratose liquenoide, você deve lembrar de queratose actínica liquenoide, e lembre também de lesões melanocíticas em regressão, principalmente lentigo maligno. Vejam aqui esse caso de lentigo maligno em regressão. No menor aumento, a gente vê uma pele com infiltrado liquenoide aqui, né? Que se você não tiver atento, você pode diagnosticar como uma dermatite de interface, tá? Mas a atenção para a epiderme, a presença de células atípicas, como vemos aqui, e caso você tenha dúvida, lance mão da imunistoquímica para caracterizar essas células como melanocíticas e para que você, na verdade, faça o diagnóstico correto, né, de uma lesão melanocítica em regressão. No caso aqui, um lentigo maligno em regressão. Agora vejo esse outro caso, são pápulas eritematosas disseminadas aqui pelo tronco. A gente vê uma pele com hiperkeratose, a gente vê uma camada granulosa um pouco espessa, uma epiderme hiperplasiada, mas que chama a atenção um infiltrado liquenoide com alteração vacuolar e a presença de queratinócito necrótico, como vemos aqui já no menor aumento, dá para ver. Vejam aqui a presença de queratinócito necrótico, alteração liquenoide. Agora, o infiltrado dérmico aqui já não é predominantemente linfocitário, como a gente vê no líquen plano. Observem que há eosinófilos. E vendo eosinófilos, a gente deve sempre lembrar a possibilidade de erupção liquenoide medicamentosa. Tá? Então, lembrando lá,
o líquen plano, né? Na apresentação clássica do líquen plano, ele não gosta nem de paraqueratose, nem de eosinófilo. Então, estando presente, pense em erupção liquenoide medicamentosa, como é esse caso aqui. Então, vejam bem, do lado direito lá daquela família, nós mostramos que há uma certa permissividade, que representa as outras dermatites liquenoides que não o líquen plano. Então, se tem eosinófilos com ou sem paraqueratose, a gente deve lembrar, se for múltiplas lesões, erupção liquenoide medicamentosa, enxerto versus hospedeiro, mas se for única, não dispense queratose liquenoide não, tá? Porque a queratose liquenoide, como eu falei, pode ter foco de paraqueratose, também pode ter eosinófilos. Agora veja esse último caso aqui. São lesões pápulo-escamosas na região plantar, né? Essa doença pode se apresentar como erupção cutânea que pode se assemelhar à erupção medicamentosa, pitiríase rosa, psoríase. O paciente também pode se apresentar alopécia. A gente vê uma pele com hiperparaqueratose, uma epiderme acantótica irregular. Agora, o que chama a atenção nesse caso, que nem sempre a gente vai ter esse achado aqui, é esse denso infiltrado plasmocitário. Né? Quando a gente vai um pouco mais profundo, vejam, essa proeminência, né, de plasmócitos nesse infiltrado e esses células endoteliais bem proeminentes também. Alguns desses vasos até ficam colabados. Logicamente que a gente deve estar atento que nem sempre a gente vai ter esse infiltrado plasmocitário. Mas se a gente tem isso aqui, a gente tem que pensar nesse diagnóstico, né? Vou já falar. Agora vejam esse outro caso, que interessante. A gente aqui nesse caso, a gente tem uma pele com hiperparaqueratose, a gente tem uma combinação de achados, né? Isso deve sempre levantar a possibilidade para esse diagnóstico também, né? Ou seja, a gente tem aqui uma pele meio psoriasiforme e liquenoide, né? Uma combinação de padrões. Então, e aqui nesse caso, a gente nem tem um infiltrado proeminente de plasmose, né? Isso a gente pode observar em algumas lesões. Mas quando a gente suspeita, a gente deve dar um passo seguinte, fazendo a pesquisa, né, sorológica ou do próprio agente por colorações. Então, um outro aspecto que eu quero chamar aqui nesse caso é esses cones epidérmicos bem rígidos, endurecidos, né? É o que o Dr. Elston chama de cone sex, né? E que para ele é muito característico da sífilis secundária, que é o diagnóstico para esses dois casos que mostrei. Então, lembrar que se você vê combinação de padrões, se você vê infiltrado plasmocitário com essas alterações de interface, você deve pensar na possibilidade de sífilis, e aí você, pensando na possibilidade, você vai fazer a pesquisa, né? Vai, inclusive, correlacionar com a sorologia. Agora, lembre que quando, na verdade, a sua suspeita morfológica for muito grande e a sorologia for negativa, dê uma ligada para o laboratório, peça para ele refazer, modificando as diluições, tá? Confie na sua tacada. Então, aqui o quadro que eu trago, né, para esses achados, ou seja, quando a gente tem uma riqueza de plasmócitos, né, as alterações vaculares, podendo ser liquenoide ou psoriasiforme, essa combinação com essa proeminência endotelial, a gente deve pensar em sífilis secundária. E se essa lesão está localizada na glande, a gente deve pensar na balanite de Zoom. Olha aqui um caso de balanite de Zoom, onde a gente tem uma epiderme retificada, né, uma epiderme aqui retificada, a gente vê bem espongiose e esse infiltrado, né, uma epiderme retificada, meio achatada, e com infiltrado rico em plasmócitos, né, liquenoide. Então, a gente lembra dessas duas possibilidades. Então, essas eram as dicas que eu queria trazer para vocês, né, um passo a passo aí para abordar dessas lesões liquenoide. Convido a vocês a visitar o meu canal. Tem várias outras aulas muito legais que podem ser muito úteis na sua rotina diagnóstica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.